Bora fazer a análise técnica de algum dos grandes ativos aqui da Bolsa Brasileira? Como é que tá a Petrobras, Vale, Itaúsa? Eu sei que muitos investidores, pessoas físicas, trabalham com esses papéis em suas carteiras. Então vamos dar uma olhadinha tecnicamente como estão esses ativos no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Carlos de Paula e aqui no canal Capital a gente trabalha com análise técnica, investimento, finanças pessoais. Se você não é inscrito, não é inscrita, já deixa a sua inscrição no canal para não perder nossas análises. Bom, vamos lá então. Petrobras, nessa semana que eu estou gravando, divulgou o balanço do quarto trimestre do ano passado. Ela apresentou prejuízo, o que trouxe grandes perdas para o papel. Quando a gente olha, então, primeiro, vamos falar de longo prazo, olhar o gráfico mensal desse ativo, a gente pode ver, né, uma grande tendência de alta. Olha essa média que importante, essa é a média dos compradores, os principais compradores do papel. A gente vê aqui como ela segura nessa média, como entra volume sempre nessa média, como que agora, né, ela está bem distante dessa média aí, mas ainda, né, pelos fundamentos dela, ela tá boa, então não é aquela tá esticada, que ela ficou sobrevalorizada durante muito tempo, subvalorizada durante muito tempo, tá? Então, depois aqui a gente tem esse gráfico lá da época da pandemia, onde ela buscou essas mínimas, foi buscar as médias dos grandes investidores e subiu nesse período aí 600% de alta. Quem não surfou, né, essas médias aqui, teve ainda outras várias oportunidades através das médias mais rápidas. E agora, nesse mês de fevereiro, ela está testando as médias mais rápidas dela. Então, ela já veio testar aqui essa região dos 35,50. Por enquanto, aí, eu estou fazendo isso antes do fechamento do mês, tá? Então, aparentemente, ela não vai perder essa média ainda hoje, né? Ainda em fevereiro. Mas está com características de que pode sim, depois do balanço dela, vir buscar outras médias onde ela segurou e que seria bom até para ela dar essa recuada, tá? Então a gente tem a região aqui, ó, atualmente na região do 32,80, seriam essas regiões de suportes nesse momento que eu faço o vídeo. Lembrando, essas regiões vão mudando conforme a gente vai passando os dias, os meses, dependendo da nossa análise, tá? Então hoje a gente tem essa região um pouco acima aí dos 30, um pouco abaixo, na verdade, dos R$ 33, com uma região que ela pode vir buscar, vir testar, encontrar liquidez aqui. Se ela fazer isso, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, são quase 9% de queda que ela poderia fazer no gráfico mensal sem alterar em nada essa tendência dela de alta, tá? Quando a gente olha para o gráfico semanal, a gente vê que também ela perdeu aqui agora um suporte relevante, mas ela tem outros suportes aqui também muito próximo. Você vai ver agora nessa análise como está próximo às regiões de suportes dela em outros gráficos, como está próximo nos preços, tá? Então, ela pode sim vir testar todas essas regiões que são regiões próximas. Aqui a gente tem no semanal a região de suporte dela aqui no 34,40. Então é um pouco para cima dessa região que eu falei do gráfico mensal. Lembrando que o semanal fechando bem feio e perdendo aí alguns suportes que ela vinha demonstrando força compradora anteriormente, tá? Mas o suporte principal, onde ela demonstrou desde 2023 interesse comprador, ela ainda não testou. Pro diário, a gente tem aí umas regiões de suportes um pouco mais próxima. Regiões que no diário algumas vezes ela perdeu, né? Mas depois dessas perdas ela voltou a se recuperar. Agora a gente tem o que? A gente teve esse fechamento de gap, até é possível, tá? Ela voltar lá para cima, subir esses 4%, fechar aquele gap, pegar liquidez aqui nessa região dos 37,80 para voltar a cair depois, tá? Então, pensando isso já no prazo um pouco mais longo, ela pode fazer esse movimento, ao invés dela cair direto para essas regiões de suportes. Então hoje aqui ela está no 36,12, tá vendo? Estão batendo aí, ó. Conforme eu estou fazendo a análise, ela perdeu 36,12, já entrou compradora. E a gente tem essa região que é pertinho aqui nos R$ 35,
com interesses compradores aqui nessa região. Então, pro diário, a gente tem aí essa região do 35, como eu falei, tudo muito próximo, né? No semanal, 34,40 aproximadamente, um pouquinho abaixo. E o mensal está mais abaixo, essa região de interesse, onde ela pode vir buscar, e vai estar um pouco abaixo do 33. Falar em Vale agora, vamos dar uma olhadinha na Vale, como que a Vale tá. Mensal dela, tá? A gente vê esse gráfico mensal dela, como ela testou várias vezes essa região dos 80 aqui, nenhuma delas ela conseguiu superar, ficou lateralizado, veio, testou esses fundos, voltou para tentar romper, não rompeu, testou o fundo novamente, não perdeu o fundo, não conseguiu romper o topo de novo, testou o fundo aqui, aí já deu um topo mais baixo e aparentemente ela vai querer testar algumas regiões mais abaixo. Então ela já perdeu um pouco dessa região aqui, quando ela veio testar, mas ainda assim continua apresentando no gráfico mensal resistência nessa região próxima a R$ 51. A gente tem um pouquinho mais abaixo ali, nos 49. Porém, agora, nesse mês, apesar de ser um mês que está fechando positivo, a gente viu que ela fez um retorninho para a média e, por enquanto, apesar de fechar positivo, não conseguiu romper a média lá no mensal. Quando a gente olha para o semanal, a gente tem essas confirmações também, tá? Então, que talvez ela queira, pelo menos, refazer algum teste nessas regiões de fundos anteriores, tá? Olha o semanal. Veio de uma recuperação, testou a região de resistência lá e está fechando negativo. Possível que até o fechamento do dia, da semana aqui, lembrando que hoje é sexta-feira, ela está testando a média rápida, mas é possível que ela rompa e nas próximas semanas ela venha fazer testes nas regiões mais baixas do gráfico. Lembrando que para cima, além desse suporte, além dessa resistência aqui no 58, a gente tem ali no 64, tá? Do 64 a gente tem aí bastante coisa, né? Quase 15% de alta. Se ela quisesse refazer o teste nessa região, onde ela já fez o teste e recusou. Profundo, a gente tem aí 10% de queda. No diário a gente está também com esse cenário, tá? Demonstrando a mesma coisa, ela foi, testou, média importante lá, recusou e está vindo para romper. Está em cima agora de uma média, já virando o gráfico do diário também, com características de que ela vem romper. Então, nos gráficos menores, diário e semanal, ela está mais apontando para baixa. Quando a gente olha para o gráfico mensal, apesar dela ter apontado aqui que ela segurou no suporte, que o mês de fevereiro fechou em alto, quando a gente olha, mesmo assim, ela foi testar a média rápida do mensal e não conseguiu romper. Olhou para o gráfico menor, a gente já vê essa retomada de queda. Então fique bastante atento, porque nos gráficos de tempos menores, parece que ela quer sim testar essas regiões de suporte do mensal abaixo de R$ 50, por volta de R$ 50 aqui. Né? Lembrando que se ela perder essas regiões, ela pode vir querer testar as médias mais importantes, tá? Mas daí está muito embaixo ainda, está muito longe para a gente falar nisso, tá? Ele tem uma crise um pouco mais forte, porque são quase 40. São aqui, ó, 42% de queda nessas regiões, coisas que ela há muito tempo, ela não, ó, deixa eu ver que ela nem testa essas regiões de comprados. E agora, como falado no início do vídeo, vamos falar de Itaúsa. Um ativo que tem um valor menor, muito investidor pequeno aproveita. E a gente tem também nele essa leitura, tá? A gente vinha iniciando um processo de alta no mensal, a gente teve aqui uma indecisãozinha, sempre ali ó, próximo aos R$ 10. Começou uma queda bem forte, perdeu suportes relevantes do mensal aqui no 8,50, né? Que ela chegou a segurar em novembro, daí veio dezembro, perdeu. Depois recuperou para vir testar essa região aqui, ó, 9,23.
Região que daí virou para ela aqui a resistência. Recusou, está recusando nesse mês de fevereiro essa região. Então, pode indicar no gráfico mensal ela novamente vir testar as regiões mais baixas. Porém, ela ainda está em cima da média mais rápida do mensal. Então, ela pode segurar aqui para tentar um novo rompimento ali. Com os juros subindo, né? Então, isso acaba influenciando também os bancos aí para baixo. No semanal, quando a gente olha no semanal, um período mais curto, a gente pode acompanhar, então, ela teve todo esse longo período de alta aqui, ó, subiu 40% lá desde 2023 até 2024 aí, foi um ano, rompeu essas regiões, segurou lá, não chegou a vir testar essa média importante, que está no 7,40, porém agora iniciando também. A gente tem aqui a virada aqui dela no 864, então a gente está em cima de um suporte do mensal e um suportezinho aqui do semanal, 2,5% para baixo, ainda para tentar manter ela sem que ela venha testar as regiões mais em fundo no gráfico semanal. Porém, o gráfico semanal está rompendo aí novos fundos, então vou ficar de olho que mais quedas podem vir, que confirma com o diário essa leitura, tá? No diário também a gente vai ter lá, teve uma indecisão aqui em cima, na região dos 9, começou a cair, rompeu região importante aqui no 8,90, está fechando embaixo, para baixo dessa média, apontando mais testes lá embaixo, tá? Então ela está 10% para vir testar aquele outro fundo que ela testou lá embaixo, nos R$8. Então, as leituras esses três importantes papéis, a gente tem isso, tá? Lembrando que os R$8 estão aqui, né? Esse grande candle aqui, e tem mais um suporte relevante, que poucas vezes ela rompeu nesses últimos meses, nesses últimos períodos aí, que está hoje no 7,60. Então, o gráfico do diário também aponta aí para retestes aí nessas regiões dos R$8 aqui, ó, importante, segurou aqui, depois um pouquinho mais embaixo e um ponto mais importante nessa região do 7,60. Então, tá pensando em comprar, tá comprado, tá pensando em vender, dá uma olhadinha graficamente, tecnicamente, como que está apontando, lembrando que esse é um vídeo educacional, ele não tem a intenção de ser um motivo para você comprar ou para você vender. A intenção desse vídeo é te explicar regiões do gráfico, comportamento do gráfico, para que você, estudando, você consiga tomar melhores decisões de investimento. Gostou desse vídeo? Te ajudou? Deixa o seu curtir nesse vídeo. Quer que eu traga alguma análise de algum papel mais específico? Deixa nos comentários. E até nosso próximo vídeo.